É o canal Terror Sobrenatural Zé do Caixão Mojica. É isso aí, pessoal. Boa noite pra vocês. Pessoal, deixa teu like e deixa o teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal. E também, pessoal, se inscreve no canal, tá? E dá os teus comentários, viu? E não esquece de ativar o sininho, tá bom? O relato de hoje, a maldição da residência. Parte 1. O relato. Tá bom, pessoal? E vamos lá. Boa noite. Relato: A Maldição da Residência, Parte 1. Olá, Cícero, anfitrião. Me chamo Alex e moro em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O relato que eu vou contar aconteceu comigo em Santa Catarina. Eu trabalhava como técnico de telecomunicações há alguns anos numa empresa do ramo que fazia obras de novas redes de fibra ótica para várias operadoras pelo Brasil. Já havia participado de obras em praticamente todos os estados do Brasil e gostava muito do meu trabalho, sempre em lugares diferentes, conhecendo pessoas e locais novos. No ano de 2012, eu estava numa obra em Brasília, que já se estendia por 8 meses. Tiveram vários empecilhos, a obra estava muito atrasada, ia atrasar mais uns 2 meses. A pressão por resultados estava muito grande por parte da diretoria. Eu já estava há 2 anos sem tirar férias. Na Páscoa daquele ano, comecei a namorar com a mulher que hoje é minha esposa. Ela vivia numa cidade no interior do Rio Grande do Sul. Portanto, estávamos a mais de 2.000 quilômetros de distância e usávamos o Skype para conversarmos até altas horas da noite. Com tanta pressão, cheguei à conclusão que estava ficando doente, mas nunca fui de abandonar as coisas pela metade. Fui então até o meu chefe e informei que após o término daquela obra de Brasília, eu iria sair da empresa e buscar novos ares. Ele me disse que não poderia abrir mão do meu trabalho e me ofereceu uma obra em Florianópolis, Santa Catarina, que começaria em janeiro de 2013, logo que eu terminasse ali. E antes ele me daria férias até janeiro, antes de iniciar a nova obra. Eu achei a proposta boa e ficaria mais próximo da minha namorada. Então aceitei. A empresa sempre alugava um local onde fazia o escritório da obra e onde guardávamos o material. Portanto, seria o administrativo e o almoxarifado. Era uma boa casa com um grande pátio onde havia uma árvore grande bem no meio. Nesse terreno ficariam as bobinas de fibra ótica que usaríamos na obra. Nesse local, adaptamos o escritório e usamos como dormitório. Na minha equipe sempre haviam 4 pessoas que já trabalhavam comigo há 2 anos. Eu vou preservar os nomes, vou dar nomes fictícios aqui. A equipe era composta por mim, pelo João no almoxarifado, o Bruno responsável pelo projeto e o ajudante Arthur e o Thales, que era responsável pelas equipes de testes após a instalação. Do lado direito da casa que nós ficamos, morava um senhor que tinha um grande cachorro, o pastor alemão. Ele ficava solto entre a casa do senhor e uma tela que dividia o terreno dele da nossa casa. O fundo da casa, uns 5 metros mais ou menos, começava uma área de mata nativa e um grande morro. Do outro lado da casa havia uma pequena casa de madeira que parecia estar fechada e sem moradores. Essa casa era estilo colonial, muito bonita, com grandes janelas e uma porta dupla de madeira de uns 3 metros de altura, toda trabalhada. A casa tinha um banheiro e 3 quartos, onde nos instalamos. Subindo ao 2º andar, existia uma ampla sala aberta de quase a totalidade da área da casa, onde colocamos as baias e as mesas de trabalho, e lá se tornou nosso escritório. Por ser no 2º andar, uma das janelas dava para o morro e 2 davam para o terreno plano, onde ficava o material e os carros que nós usávamos, que ficavam em frente à casa. Uma para a casa de madeira e outra para a casa do senhor com seu cachorro. Eu sempre sonhei ser jogador de futebol profissional. A seleção brasileira, para mim, era o sonho maior. Vocês acham que
Cícero quis escrever tudo detalhadamente para entenderem os fatos sinistros que aconteceram. Éramos todos de Porto Alegre e dividimos as idas para as casas sempre em duplas no final de semana. Um final de semana era o Bruno e o Arthur, no outro o João e o Thales. E no próximo eu ia para a casa da minha namorada, porque ficava em outra cidade e sempre viajava sozinho. Na primeira semana foi tudo bem. Começo de obra, muito cansativo, até finalmente começar a andar as coisas. Eu chegava em casa sempre às 8 horas da noite. Comia, conversava com a minha namorada no Skype e aí os outros dormiam. Passado algumas semanas, enfim, começaram a acontecer coisas diferentes do normal. Começou numa noite, estavam todos dormindo. Eu estava na parte de cima da casa conversando com a minha namorada. Já era próximo da meia-noite. De repente eu escutei um barulho forte de água jorrando na parte de baixo da casa, como se um cano tivesse estourado. Aguardei alguns segundos, vi que não parava e disse para minha namorada que já voltava. E desci correndo. Conforme ia descendo as escadas, o barulho ficava mais forte. E eu já estava praguejando comigo mesmo. Droga, era só que faltava estourar um cano nessa hora. Já imaginando a bagunça, o trabalho de limpar depois. Abri a porta da divisória e acendi a luz. No mesmo instante, o barulho parou. Não havia nada anormal. Verifiquei as torneiras da pia da cozinha, do banheiro, nada. Achei que estava imaginando coisas pelo cansaço. Subi e contei para minha namorada. Me despedi dela e fui dormir. No outro dia no café, perguntei para os demais se eles haviam escutado alguma coisa. Contei o que aconteceu. E eles riram, dizendo que não tinha dado nem um mês de obra e eu já estava ficando louco. A princípio eu não dei muita atenção, não, ao episódio. Mas na sexta-feira pela manhã, recebi um e-mail da empresa de que deveriam mandar os rapazes que ficavam comigo para um curso que seria dado em Porto Alegre na segunda-feira pela manhã. Eu já tinha feito o curso e não ia precisar participar. Eu disse aos rapazes que após umas 3 da tarde, pegassem um dos carros e fossem passar o final de semana em casa e depois retornassem na segunda-feira à tarde após o curso. Como não podíamos deixar o local sozinho, fiquei somente eu naquela casa no final de semana. Naquela altura nem lembrava mais do episódio da água. Na sexta-feira, após os rapazes irem embora, eu saí para tomar um chopp e jantar fora. Naquele dia, não teria nem a minha namorada para conversar, porque ela havia ido para a casa da mãe dela e lá não pegava internet. Cheguei em casa por volta das 11 horas da noite. Nunca tinha prestado atenção em como aquela casa era sinistra à noite. Deixei o carro na parte alta da casa e, ao descer, vi o cachorro do vizinho sentado de costas para a rua, olhando fixamente para a janela da cozinha da casa. Ele não desviou a atenção, nem quando eu passei próximo à tela do canil dele. Era um cachorro bravo, sempre fazia alguma espécie de barulho, latia quando passávamos pela tela. Mas dessa vez nada. Eu não dei muita atenção na hora. Abri um dos lados da grande porta de madeira, entrei, passei pela porta da divisória e, chegando na sala, abri a geladeira. Peguei uma cerveja e deitei no sofá. Liguei a TV, comecei a passar os canais, não achei nada interessante. Coloquei um filme qualquer e acabei pegando no sono. Cícero, acordei num susto. Peguei o celular e vi que eram 3 da manhã. Desliguei a TV e fui deitar na minha cama. Mal havia deitado, escutei como se fossem passos no andar de cima. Pareciam passos de mulher, que o som era de sapato de salto. Meu coração disparou naquele momento. Eu estava sozinho na casa. Do lado de fora, o cachorro deu um uivo alto. Parecia de lamentação. Aquilo me gelou a espinha. Em seguida, ele começou a latir, como se estivesse vendo algo. Continuei escutando aquele som de passos. E os passos vieram descendo as escadas, que ficavam bem ao lado do meu quarto. Nessa altura, eu já estava apavorado. Mas então, de repente, tudo silenciou. Lá fora, o cachorro estava quieto. Eu arranjei coragem e saí do quarto. Acendi todas as luzes.
Fui até o pé da escada. Quando abri a porta da divisória, senti um perfume doce no ar, daqueles bem enjoativos. Verifiquei a porta da casa, mas estava bem fechada. Acendi a luz da escada e subi lentamente. Quando cheguei ao escritório, acendi as luzes e não havia absolutamente nada. Fiquei aliviado e assustado ao mesmo tempo, pois não havia explicação lógica para aquilo. Voltei para baixo e liguei a TV, deixando todas as luzes acesas e não dormi mais. Em breve, a segunda e última parte desse relato assustador. Tássia, é algo que ninguém... Chegou no canal Grupo. Narrada pelo nosso médico. Relato A Maldição da Relato A Maldição da Residência, parte 2. No outro dia, eu estava sentado do lado de fora, tentando entender. Falei com a minha namorada e ela disse que podia ser alguma coisa sobrenatural. Disse para eu fazer uma oração pedindo proteção. Nessa época eu não era nada religioso. De noite eu saí para jantar. Fiz a oração em voz alta na sala, mesmo não acreditando muito. Disse que eu estava protegido por Deus e que existisse algo de ruim naquele lugar, que saísse, que me deixasse em paz. Mesmo falando sem muita convicção, naquela noite após retornar, não aconteceu nada. Na segunda-feira os rapazes voltaram e fui logo contando para eles que, claro, não acreditaram em nada. Falaram que eu fiquei com medo de ficar sozinho e estava inventando aquilo tudo para tirar uma onda com a cara deles. Eu nem insisti no assunto, fiquei muito bravo com eles e disse que eles iriam saber do que eu estava falando quando acontecesse com eles. Aquela semana passou sem novidades e logo chegou sexta-feira, o meu final de semana de ir para casa. Eu saí logo depois do almoço e fui direto para a casa da minha namorada. Ao sair, eu senti um alívio muito grande, que ia aumentando conforme eu ia me afastando daquela casa. Ao retornar na segunda-feira, o Bruno veio me contar que na sexta, depois que eu fui embora, os rapazes foram tomar um chopp. Como ele estava com alguns relatórios para fazer, disse que iria mais tarde. E logo depois que eles saíram, e a noite caiu, trancou a porta lá de baixo e ficou no escritório trabalhando. Quando foi umas 9 da noite, ele contou que começou a escutar riso de criança no pátio. Na hora estranhou, ainda mais que nunca havia visto crianças por lá. No momento que se levantou para ir até a janela ver, o cachorro do vizinho começou a latir. E ele lembrou que eu contei do final de semana. E disse que foi até a janela e não viu absolutamente nada. O cachorro estava em pé na tela da cerca, como se estivesse vendo alguma coisa. Cícero, eu pude ver um medo nos seus olhos, contando que ele apertou a visão e pôde ver através da árvore, em direção onde o cachorro latia, uma espécie de sombra sem forma, como um borrão escuro, que atravessou todo o pátio e sumiu na divisa da cerca dessa velha casa de madeira do lado. Em seguida, o cachorro se acalmou e foi deitar na sua casinha. Ele contou que ficou apavorado, não quis sair de casa mais dali em diante. Contou para os colegas que não acreditaram nele. Nesse momento eu tive a certeza de que o que estava ali não iria aparecer só para mim, o que me trouxe uma mistura de apreensão e medo. Quando foi na quarta noite, havia um clássico de futebol na televisão. Resolvemos fazer um churrasco e tomar umas cervejas antes do jogo começar. Já havíamos comido, estávamos todos no sofá vendo o jogo e tomando cerveja, quando de repente a maçaneta do banheiro se mexeu. Exclusive Tatuapé é a exclusividade da Torre Única. Como se alguém estivesse dentro
tentando sair e estivesse a porta chaveada. Nos olhamos e vimos que estávamos todos na sala. Não havia chance de ter alguém lá dentro. O João pegou o controle e colocou a TV no mudo. Foram alguns segundos de um silêncio infernal. E a maçaneta começou a mexer bem rápido e repetidas vezes. Na hora pulamos no sofá assustados. E no mesmo instante o barulho parou. Novamente, do lado de fora, o maldito cachorro do vizinho deu aquele uivo de gelar a espinha. Passados alguns segundos, o Arthur pegou uma das facas do churrasco e abriu a porta do banheiro. Como já era esperado, não havia nada lá. Naquela noite foi difícil pegar no sono. No dia seguinte eu estava com muito sono. Fiz um café e saí para fora da casa para tomar. E vi aquele senhor que era o dono do cachorro e resolvi falar com ele a respeito da casa. Contei para ele o que estava acontecendo, que tínhamos presenciado nesses últimos dias. Ele me olhou por um tempo, encheu a cuia de chimarrão que tomava, pegou um cigarro, acendeu e falou assim: há aproximadamente uns 8 anos, morava um casal que tinha uma garotinha de uns 6 anos, naquela casinha de madeira ali ao lado da casa de vocês, que estava ainda sendo construída. Na época, minha esposa tinha câncer e aquela garotinha vinha brincar na areia da obra aqui do lado. Era a alegria dos poucos dias que restavam para minha esposa. Ela fazia bolo de chocolate com as poucas forças que ainda restavam para dar para a menininha, que vinha aqui toda hora. O casal era estranho. O homem era um tipo quieto, não falava com ninguém, não dava nem bom dia. A mulher só ficava dentro de casa, saía somente para estender roupa e logo voltava para dentro. Algumas vezes eu via que o homem chegava bêbado, mas nunca achei que ele faria alguma coisa. Mas numa certa noite, ele chegou bêbado, atacou e matou a esposa a facadas. A garotinha fugiu, se escondeu na construção, onde hoje é a casa que vocês alugaram. Mas aquele desgraçado foi atrás dela e a matou também. Depois de cometer essa atrocidade, ele pegou uma corda e se enforcou naquela árvore ali. No outro dia, minha esposa levantou e, ao abrir a janela, se deparou com o corpo dele pendurado. Quando a polícia chegou, encontrou os outros corpos. Foi um duro golpe para minha esposa, que faleceu dias depois. Desde então, a minha companhia é esse cachorro aqui. E volta e outra escuto as mesmas risadas da menina de quando ela brincava na areia aqui do lado. E essa casa que vocês alugaram nunca fica com morador muito tempo, não. Eu não falo nada para ninguém até que vejam, senão me chamam de louco. Cícero, eu escutei toda a história com atenção. Me arrepiei todo quando me virei e vi aquela árvore. Imaginei a cena. Aquilo havia sido demais para mim. Conversei com a minha namorada e decidi então sair da empresa, uma vez que não havia outra obra no momento. Fui embora daquele lugar amaldiçoado. Quanto à casa, foi entregue logo depois que um dos engenheiros da empresa, que também era um dos sócios, viu uma criança correr para dentro do banheiro à noite e escutou um grito de dor. Os meus colegas ficaram mais um tempo lá e resolveram alugar um apartamento e dividir o aluguel, indo para lá somente durante o dia. Já eu fui trabalhar em outro ramo, mas ainda teria outro encontro com o sobrenatural, esse bem mais assustador. Mas deixa para mim contar outro momento. Esse foi o meu relato. Eu nunca me esqueci daquela casa e daquela história que aquele senhor me contou. E sem dúvida, nunca vou esquecer daqueles momentos de pavor que eu vivi lá. Até hoje, quando eu lembro, me dá calafrios, que me dão certeza que existem coisas além da imaginação.
existem coisas que nós... A vida já aconteceu. Acompanhe mais uma história assombrada narrada por Cícero Augusto. Relato: a aparição na madrugada. Cícero, primeiro eu quero dizer que eu gosto muito de ouvir as histórias que você conta. Olha, na minha vida já aconteceram muitos fatos sobrenaturais difíceis de explicar. E aos poucos eu vou contar aqui. Mas esse é o meu primeiro relato que eu estou mandando para você. Eu nasci numa cidade chamada Santa Rita, lá na Paraíba. Mas eu moro aqui em São Paulo desde os meus 8 anos de idade. E nunca mais retornei para minha terra natal. Embora ainda tenha parentes por lá, como a minha avó, a mãe da minha mãe, e outros parentes da minha mãe, como meus tios, tias e primos. Naquela época, eu tinha uns 6 para 7 anos, e a casa da minha avó ficava no fundo de um terreno. Beirando assim a rua, existia a outra casa. E entre as casas havia um enorme muro, deixando um pequeno beco inútil que se iniciava beirando a rua e que dava para um enorme terreno. E no fundo havia a casa da minha avó. Todos diziam, todos falavam lá, que aquele beco era mal assombrado. Naquela época, era normal, lá na minha terra, os banheiros ficarem do lado de fora, porque a maioria das casas não tinha ainda canalização e nem esgoto. E o banheiro da casa da minha avó ficava a alguns metros de distância da casa. Pois então, numa determinada noite, a minha mãe inventou de eu ir dormir na casa da minha avó comigo e com as minhas 2 irmãs. Nesse dia, a casa da minha avó estava cheia de gente. Muitas pessoas dormiam lá, na sala mesmo. E entre elas estava eu. Acontece que por volta das 2 da manhã, eu acordei com muita vontade de ir no banheiro e fazer xixi. Eu tentei chamar minha mãe, mas ela não acordou de jeito nenhum. Aí então, eu me enchi de coragem e puxei a velha porta de madeira e saí para a rua naquela escuridão. O silêncio tomava conta daquele local e somente a luz da lua iluminava o caminho, mas deixava tudo mais sombrio, assim, meio aterrador. Eu olhei para aquele beco escuro e me veio um medo indescritível. Mas mesmo assim eu me enchi de coragem. Continuei andando. Resolvi mesmo ir até o banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu puxei a velha porta de madeira dele e com muito medo entrei e fiz a minha necessidade. E aí me virei e saí. Nessa hora, meu coração se encheu de pavor. Porque na hora que eu saí e olhei, eu vi um ser negro, uma sombra, saindo daquele beco escuro e vindo em minha direção. Ele não parecia andar, não, mas sim planar no ar. Mas antes daquilo me alcançar, eu vendo aquilo, eu corri gritando, fui em direção à casa da minha avó, berrando. Só que ninguém acordou, ninguém. Todo mundo continuou dormindo. Eu puxei então a velha porta de madeira, tremendo de medo, e me joguei dentro da casa, trancando a porta. Então eu vi aquela coisa se aproximar da porta e aí sumir pela fresta da porta que estava iluminada pela luz da lua. Claro que no dia seguinte ninguém acreditou em mim,
Eu era uma criança e por isso eu nunca mais contei esse caso para ninguém, com medo de ser chamado de maluco. Mas aqui eu posso confessar que foi tudo verdade. Eu vivi isso, mesmo sendo algo além da imaginação. Relato bônus: espíritos na minha casa. Olá, Cícero e equipe do Além da Imaginação. Eu me chamo Liliane Stoyanov e o que eu vou contar parece um relato até de gente maluca, mas eu preciso compartilhar e contar a vocês o que realmente aconteceu. A minha casa é assombrada. Desde que meus pais compraram essa casa, isso há uns 16 anos atrás, quando eu entrei nela pela primeira vez, passei mal. Senti que algo estava errado. Só não sabia dizer o quê. Mas toda vez que eu entrava dentro daquela casa, eu sentia uma forte dor de cabeça. Eu não conseguia entender. E a minha família é evangélica. Então, nunca me sentia à vontade para compartilhar as coisas que eu sentia. Eu sinto, eu ouço. Só que ao questionar a minha mãe sobre os antigos donos da casa, ela acabou revelando que o filho do dono anterior havia cometido suicídio. Mas não na casa. A casa onde moramos era a empresa deles. E eles moravam em outro local, onde o jovem se suicidou. Após essa revelação, eu entendi melhor o que era aquela sensação ruim e pesada que eu sentia lá dentro. Mas os episódios sobre esse rapaz eu deixo para contar em outra oportunidade. O que eu vou contar aqui é algo que me intriga até hoje e aconteceu há uns 3 anos. Como eu disse antes, meus pais são evangélicos, então vão à igreja todo domingo. E eu costumava ficar sozinha, já que a minha filha, ela ia junto. E numa noite dessas, próximo ao horário rotineiro deles chegarem, eu ouvi o portão abrir, ouvi o carro entrar, o portão fechar, meus pais saírem do carro, abrirem a porta da sala que tem 3 trancas, ouvi as chaves na mão do meu pai, ouvi os dois conversando, a minha filha entrando junto e fiquei sossegada. Já não estava mais sozinho em casa. Eu tenho medo de ficar sozinho. Porém, minutos depois, notando uma certa demora para eles subirem até o andar de cima da casa, resolvi descer. E qual foi minha surpresa? Nada. Não havia ninguém. E as luzes estavam todas apagadas. Fiquei assustada, sem entender nada. Subi correndo, fechei a porta do quarto e contei ao meu amigo pela internet. Eu estava apavorada. Ficamos conversando para que eu me distraísse. Mais tarde, quando realmente chegaram, mesmo me achando louca, eu comentei com a minha filha sobre o ocorrido. E ela simplesmente disse: essa casa é estranha. Cícero, tempos depois, estávamos a minha filha, o namorado dela e eu, em casa num domingo, quando novamente ouvimos a garagem abrir, o carro entrar, a garagem fechar, a porta abrindo, meus pais conversando. Eu aproveitei e chamei os dois, pois o meu pai ia trazer lanches e eu estava morta de fome. Pude até ouvir uma leve discussão entre os meus pais e eles indo em direção à cozinha. Qual foi a nossa surpresa quando descemos? Nada. Não havia ninguém. Ninguém. Eu ainda perguntei ao namorado da minha filha se ele havia ouvido o carro chegando. E ele confirmou. Ficamos chocados. Porém, desta vez, eu não me senti louca, porque havia mais 2 pessoas presenciando aquela situação bizarra. E até hoje, a gente
de vez em quando, têm situações parecidas. Não sabemos se é o caso de um universo paralelo, um portal ou o que quer que seja, mas acontece. Se alguém souber o que significa isso, por favor, comente, porque é realmente algo inexplicável, algo além da imaginação. Já estreia a nova temporada de... Boa noite, pessoal. Aqui é o canal Terror Sobrenatural MZA, beleza? Terror Sobrenatural Zé do Caixão Mojica, pessoal. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Tá bom, pessoal? Pessoal, deixa teu like e deixa teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal. E também, pessoal, se inscreve no canal, tá? E dá os teus comentários, viu? E não esquece de ativar o sininho, tá bom, pessoal? Boa noite. Boa noite pra você, tá bom, pessoal?